Olá, tudo bem? Essa semana vamos iniciar com a leitura do material que foi escolhido. O título desse material que está lá na plataforma é A Comunicação na Educação à Distância, o Desenho Pedagógico e os Modos de Interação. Esse texto ele foi escolhido para que a gente comece a entender um pouco como é que a gente tem a fusão das tecnologias da informação e comunicação com a educação e como isso impacta na modalidade e como é que a gente vai começar a analisar as ferramentas dentro dessa modalidade que é a educação à distância. Então, esse texto da professora Ademilde, que é uma professora doutora bem da área da comunicação, ele foi escolhido a dedo. Por quê? No decorrer dele, ela vai trazendo algumas reflexões e consegue fazer uma síntese bem boa de alguns elementos. Que, quem sabe, a gente tem que dar para vocês mais de 80 páginas para que vocês pudessem ler. Então, pensando no nosso tempo, esse artigo ele cumpre com essa função. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui. Aqui está a disciplina. Deixa eu ver se eu conseguir enquadrar aqui, tá? Então, aqui tá a disciplina e este é o texto, tá? O texto, ele não tem paginação, mas aí vocês podem ir conferindo a paginação aqui pelo PDF. Se vocês acharem melhor, vocês também podem imprimir. O meu aqui tá impresso. Vou trabalhar com vocês um pouco em cima desse material que eu fiz aqui e vou mostrando aqui na tela, certo? Deixa eu organizar que a gente consiga mostrar para vocês aqui. Tá, então aqui tá o texto. Então, é sempre importante que vocês realizem a leitura desse resumo para compreender, porque a gente sempre espera que o autor faça uma pequena apresentação e síntese do que ele tem trabalhado. Na sequência, já ali na página 2, e eu gostaria muito que vocês se focassem nisso, a professora, ela já começa, deixa eu alinhar esse com o telefone aqui. Ela já começa nos mostrando as gerações. E aí ela traz a proposta de Bates-Humble, que para nós é a mais completa que tem, certo? Aqui dentro desses exemplos que ela nos colocou. Então, ali ela traz a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração, que mostra, gente, que EAD não é só tecnológica. Lá na essência, quando a gente começa a EAD, ela começa com um modelo que utiliza a correspondência, né, escrita à mão. É bem interessante essa retomada para a gente, inclusive, entender o porquê que em qual geração que a gente tá, o que será que vai vir, né, pensando agora, quem sabe a gente já entre para uma que é a quinta geração. E nessa sequência ele vai apresentando outros textos. Eu gostaria muito que vocês se focassem nesta primeira definição, certo? Porque na sequência as outras, elas só trazem um pouquinho, assim, um elemento um pouco diferenciado. Mas, assim, a essência é a mesma, certo? Deixa eu trocar aqui a página do meu. Na sequência também desse texto, lá na página 6, a autora ela começa a debater um conceito muito interessante, que é sobre fluxos comunicacionais. Quando a gente pensa nas tecnologias da informação e comunicação, a gente tem o conceito de fluxos ou então de redes comunicacionais. Pense em fluxo, tudo que vai. E como vai, né? Como é que ocorre a distribuição e a interação de comunicação nos espaços. E aí ela traz reflexões bem interessantes e ela também nos apresenta, já lá no final, os conceitos de tipos, algumas categorias de fluxos, unidirecionais, bidirecionais, e aí ela traz também os outros, que são um pouco mais complexos, bidirecionais de escala e multidirecionais, certo? Então, eu gostaria que vocês atentassem também à página
6 e a página 7, que constam os fluxos, certo? Lá na sequência, ela também vai falar da interação, né? Como é que ocorre essa interação, né? Como é que a gente pode analisar? A interação aprendiz-conteúdo, a interação aprendiz-tutor, a interação, né, aprendiz-aprendiz. E como isso é importante e vai caracterizando a própria modalidade. Já lá na sequência, no final da página 8, ela vai trabalhar um conceito que para nós é bem importante, que são os modos de interação. Então, ela vai trazer em forma de desenho, ó, os modos de interação, modo estrela, aonde ela traz o que há um centro que distribui, como um jornal, né? Há um centro que produz e distribui. É bem personalizado, como a entrega de um jornal na residência. Depois, na sequência, ela traz o segundo modo de interação, o modelo círculo, que ele já não é tão personalizado e ele visa a comunicação em massa. Então, ele vai ter um horário. Eu penso, quando eu li isso, eu lembrei daquele Telecurso 2000, né? Eu acho que é um jeito bem interessante também de pensar. Depois ele vai trazendo o outro modo de interação, que é esse em modo rede, certo? Interação muitos para muitos, onde um produz, mas quem tá aqui na ponta também produz, também tem essa interlocução. Gostaria que vocês realizassem a leitura do material. Nós vamos abrir um fórum aqui na sequência e também vamos abrir na outra semana. Deixa eu voltar aqui. Na outra semana, nós vamos abrir um fórum para que vocês aprendam a usar a MDT. A gente vai cobrar a MDT. Então, o que a gente vai trabalhar com vocês na MDT? A citação direta. Isso a gente vai explicar num outro vídeo. Mas assim, estão lendo este texto, vocês já vão sinalizando, marcando, copiando ou deixando salvos fragmentos deles que podem ser usados lá na outra semana no fórum que nós vamos abrir, certo? Desejo a vocês um ótimo estudo, sigam em frente. A faculdade é um momento que a gente tem que se dedicar, tem dias que não é fácil, mas a gente tá aqui, a gente quer construir um conhecimento bom, um conhecimento de qualidade, tá bom? E façam a leitura porque vai valer muito a pena. Esse texto aqui é um resumo maravilhoso para a gente entender um caminho que as tecnologias da informação e comunicação conseguiram fazer, se casam com a área da educação e a gente começa a ter esse lugar também de formação que são os cursos à distância. E existem elementos que constituem um curso, não é só um computador e um texto, certo? Bons estudos!